Muito bem, você que nos assiste aqui no Movimento Online, está começando mais uma entrevista. Desta vez, nosso convidado é o médico especialista em medicina do sono e coordenador, criador do programa de medicina do sono da Aviação Águia Branca, doutor Sérgio Barros. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, tudo bem. Doutor, vamos começar então a nossa entrevista falando um pouco sobre o programa da medicina do sono na Aviação Águia Branca. Como é que funciona esse programa, doutor? Esse programa foi criado há praticamente quase 21 anos já, desde o ano 2000. E a essência desse programa é o homem, ou seja, é o indivíduo, é o motorista. Então, baseado nessa premissa de prevenção, de abordagens preventivas, nós fazemos avaliações individuais de todos os motoristas do ponto de vista de medicina do sono. Aqueles que têm algum problema, eles são tratados e nós acompanhamos de maneira regular todos eles, todos os motoristas. Com isso, a gente também faz uma interferência, orienta em relação às escalas de trabalho, os horários mais adequados de trabalho para cada motorista. Nós temos uma relação muito próxima com os motoristas nossos, então, de fazer uma medicina de prevenção da saúde do sono. Isso é feito de maneira regular. Uma dessas coisas, além de ser uma das coisas, outras coisas tem quando a gente faz intervenções preventivas também nos períodos noturnos, nas rodovias onde nós trabalhamos. Então, a gente tem uma série de ações de prevenção, de identificação de risco e tratamento dos riscos quando eles existirem. O processo é basicamente da prevenção a partir da informação. Então, nós educamos os nossos motoristas sobre a importância do sono, como valorizar o sono, como que o sono participa da qualidade de vida dele e como que esse sono contribui para a segurança do trabalho dele nas viagens. Então, nós temos várias ações que visam a identificação de qualquer fator de risco e tratamento de qualquer fator de risco. A empresa custeia esses tratamentos para os motoristas e faz com que a gente tenha uma tranquilidade maior em relação a tal tratamento e acompanhamento desses motoristas, e com isso a gente tem uma segurança operacional bastante exigente. Ou seja, nós somos muito exigentes em saber, em fazer com que essa segurança seja refletida nas viagens que a empresa faz. O senhor falou um pouquinho sobre a importância, do sono que é explicada aos funcionários. Explica para quem está assistindo qual é a importância de uma boa noite de sono para a saúde física e mental do ser humano. É a mesma relação que as pessoas têm hoje, por exemplo, informações sobre alimentação. Não comer isso, comer aquilo, não comer isso que não faz bem à saúde. O sono é fundamental à vida, da mesma forma que a comida. A grande dificuldade é que a desinformação existente para a população em geral sobre sono, sobre medicina do sono, é muito pequena. Então, nós sabemos que ninguém vive sem dormir. Então, as pessoas acham, por exemplo, eu durmo muito bem, eu durmo pouco, mas me sinto muito bem. Então isso é bom. As pessoas não têm noção dos distúrbios do sono mais frequentes, como insônia, por exemplo, sonambulismo, bruxismo, todos esses distúrbios do sono, que são mais de 85 distúrbios. Então, esse trabalho que nós fazemos na Águia Branca é identificar quem tem algum fator de risco e orientar o tratamento dessas pessoas. Sendo que as nossas abordagens preventivas, elas são contínuas. Não é apenas uma vez, ocasionalmente. Elas são regularmente, acontecem todos os momentos.
E no trânsito, doutor, quais são as Oi? consequências da falta de sono? A privação de sono é uma das maiores preocupações que nós temos hoje em medicina do sono, porque ninguém vive, nenhum ser vivo vive sem dormir. Então, à medida que você não dorme, você vai impactar no seu comportamento cognitivo, comportamental. Você aumenta o risco dos acidentes, você aumenta o risco de doenças psiquiátricas, diabetes, hipertensão, infarto. Tudo isso vem como consequência de privação de sono. Então, dormir, como já diziam os antigos, alimenta o corpo. Porque você acorda, trabalha e gasta. Consumo energia que é produzido quando nós dormimos. Então, se você não dorme novamente, você não repõe aquela energia gasta. E hoje, por exemplo, nós sabemos da relação estreita que existe de doenças psiquiátricas como depressão, transtorno de ansiedade, todos esses quadros de doença psiquiátrica estão intimamente relacionados à privação de sono. Então, é uma forma de fazer com que as pessoas entendam que a vida, o sono, não é dispensável. O sono é absolutamente fundamental para nós. Então, você tem situações onde você precisa do sono para que você tenha produção de uma série de hormônios que são produzidos durante a noite, para que você possa gastá-los quando você vai trabalhar. Mas depois você tem que reproduzir e recondicionar o seu corpo a partir do sono. Então, se você começar a abrir mão desse sono que é tão fundamental, você no início consegue administrar isso, mas depois as coisas ficam mais difíceis. Então, hoje aumenta-se, por exemplo, muitas doenças que vêm de maneira diretamente ligada a distúrbios do sono. Então, estudar o sono, fazer a avaliação dos distúrbios do sono quando preciso, é fundamental para que as pessoas entendam a importância do sono. Doutor, quais são as orientações dadas com relação à rotina de sono para os funcionários da Águia Branca, que também servem para aquela pessoa que costuma viajar, fazer longas viagens, não para trabalhar, mas sim para se divertir com a família, pega a estrada? Quais são as orientações dadas a esse motorista ou a essa motorista que está nos assistindo agora? Essas orientações são todas as orientações que nós podemos passar para contribuir com a melhora de qualidade de vida do motorista. E a melhora dessa qualidade de vida passa pela melhora da qualidade do sono. Isso aí, a estrutura familiar depende disso aí. Então, fazer com que as pessoas tenham qualidade de sono e tenham, acima de tudo, consciência do que eles podem fazer para preservar a qualidade do sono deles. Então, você, por exemplo, a associação de bebidas alcoólicas junto durante o período do sono são situações ruins. A alimentação abundante, rica em gordura também, isso é ruim. Então, tem uma série de coisas que nós fazemos com que eles aprendam a fazer isso e façam a opção pela melhor escolha da preservação da vida deles. Ótimo, doutor. Na sua opinião, a relação das pessoas com o sono mudou nesse tempo aí que a gente vive de tecnologia? Elas estão mais insônias, doutor? Eu acho que as pessoas têm a tecnologia e que está levando eles a dormirem menos. Então, por exemplo, você pega hoje uma pessoa com 20 anos, 22 anos, onde o mais importante para ele é o celular ou o computador. O mais importante para ele não é o sono. Aí você fala, bom, mas alguém com 20 anos não vai ficar preocupado com o sono, mas é claro que ele deveria ficar. Se nós lembrarmos que quando nasce uma criança, um recém-nascido, logo que ele nasce, ele não tem uma estrutura de firme do corpo. Daí, quando ele está no segundo mês de vida, ele está todo estruturado, todo durinho, todo mundo quer pegar ele no colo. Quem é que faz e que permite que isso aconteça? O sono.
O hormônio do crescimento é produzido quando se dorme. E mesmo depois de adulto, a gente continua precisando do hormônio do crescimento. Então, ter a noção de que esses hoje objetos que fazem com que você tenha sono privado, privação de sono e sono curto, e por isso que aumentou muito o nível e índice de doenças, principalmente doenças psiquiátricas. Por exemplo, um exemplo para você é o aumento preocupante do índice de suicídio. Então, você tem em uma relação direta com privação de sono. Então, você tem obesidade. Obesidade tem uma relação direta com distúrbio de sono. As pessoas não comem errado e mal porque elas querem, elas têm distúrbio de sono que favorecem elas comerem mal. Então, todos esses aspectos metabólicos fazem com que eles tenham essa avaliação, esse quadro. E nesse contexto, é preciso entender, por exemplo, todo indivíduo diabético deve estudar o sono dele. Todo hipertenso, toda pessoa que tem pressão alta deve estudar o sono dele. As pessoas que têm obesidade devem estudar o sono dele. Não são situações em que se faz e que se estimula a fazer prevenção. Prevenção da vida, prevenção da saúde e da qualidade de vida. Porque os motoristas, por exemplo, todos têm família, têm filhos, e que querem e amam seus filhos, e eles querem preservar os filhos e a família. Para isso, eles são orientados com educação de saúde. Então, a gente faz abordagens específicas com elas. Ok, doutor. Neste período de pandemia, quais são as estratégias da Águia Branca nessa área específica que é a do doutor, que é da medicina do sono? Existe algum planejamento para quando tudo voltar ao normal, as atividades Existe. Existe, claro. Toda a operação da Águia Branca passa por um planejamento de segurança operacional. E nesse planejamento de segurança operacional existe a medicina do sono. Então, nós contribuímos com a operação para que ela seja a mais segura possível. Isso, inegavelmente, isso é diuturno. Com pandemia, sem pandemia, nós fazemos isso. Na pandemia, a gente tem um olhar mais crítico para que essa readaptação funcional ocorra. Isso tudo vai acabar. Mas o que mudou, doutor? Mudou alguma coisa no planejamento com os funcionários em relação à medicina do sono? Muda as orientações do que fazer, por exemplo, você manter um ritual de sono regular, é você fazer com que você tenha um sono, fazer atividade física, fazer coisas que você possa ter um sono de melhor qualidade. Então, como nós temos lá na empresa, existe uma estrutura de planejamento preventivo da medicina do sono, então isso já está inserido na cultura do nosso motorista. Porque, afinal de contas, o nosso trabalho na Águia Branca vai fazer 21 anos em breve, 21 anos de existência, e foi criado a partir do zero. Então, isso é uma coisa que é contínua, então está inserida nos cuidados com o motorista, no cuidado operacional. Bacana, doutor. A gente está chegando ao final da nossa entrevista. Muitas coisas relacionadas ao sono foram esclarecidas. Eu quero agradecer o doutor Sérgio Barros por ceder essa entrevista para a gente aqui no Movimento Online. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para vocês, tá? Lembrando também que a Águia Branca, onde o doutor é médico especialista em medicina do sono e coordenador, criador do programa de sono da Aviação Águia Branca, é patrocinadora do Fórum Digital de Segurança no Trânsito, que acontece na próxima semana, no dia 15 e 16 de setembro, certo, doutor? Certo, exatamente. Muito bem, você acabou de assistir a nossa entrevista com o doutor Sérgio Barros e tem outras entrevistas também no www.movimentoonline.com.br. Tem entrevistas no Movimento Trânsito com
os palestrantes desse Fórum Digital de Segurança no Trânsito, que acontecerá nos dias 15 e 16 de setembro, e também no movimento saúde e no movimento político, viu? Até mais!